Opa, Legião, tudo bem? Eu tô aqui no início pra dar aquele recado de sempre, conversar um pouco com vocês. É a hora que eu tenho um pouco mais de liberdade pra falar com vocês. E aqui eu faço totalmente sem roteiro, sempre na improvisação. Então, deixar bem claro, gente, essa daqui é a parte 4. É classificada como o final de Tommy Tef, tá? Mas o autor já deixou claro nas redes sociais que vai ter outras histórias com o personagem. Assim que ele trouxer essas outras histórias, eu também vou trazer pra cá. Mas, a princípio, esse é o final de Tommy Tef, tá? Vocês vão ver que não tem uma continuidade em si, mas espero que vocês gostem. Esse episódio não vai ter erros de gravação, porque a maior parte dos erros de gravação dessa gravação, eu literalmente parava pra ficar olhando o texto, porque de todos que tiveram, acho que esse daí foi um dos mais pesados pra mim. Então, eu achei pesado até pra mim, então, se você é muito sensível, eu não recomendo que você escute esse episódio, tá? E o próximo recado é que amanhã vai ter um novo episódio de Vozes do Escuro lá do Relatos do Além. Espero que vocês gostem, é uma história um pouco mais leve do que essa, eu garanto pra vocês. Mas vocês sempre vão ser convidados a toda sexta-feira ser bem recebidos lá no Relatos do Além também, com a minha voz e com a minha história, com a minha estética, com o jeito que eu edito e tudo mais. Porque eu faço basicamente o episódio pra vocês escutarem outro podcast também, escutarem um pouco de Relatos do Além, tá? E agora, o recado mais importante do dia. Eu sempre tô conversando com vocês pelas redes sociais. Sempre que vocês mandarem mensagem eu vou conversar, vou tirar um tempo ali pra trocar uma ideia. Basicamente é assim que eu funciono, tá, gente? Eu sempre vou tentar dar atenção. E como forma de agradecimento para alguns dos nossos ouvintes, hoje eu vou trazer um grande abração e um grande beijo, principalmente pro Vitor, que trouxe a sua mãe. Ele sempre indica os amigos pra ouvir a Darkus, mas ele trouxe a sua mãe, que eu achei até engraçado. Ele trouxe a sua mãe pra escutar aqui a Darkus com a gente, né? Então, eu super agradeço ao Vitor e principalmente um beijão e um grande abraço pra Michele Câmara, lá de Pernambuco, que sempre ouve a Darkus, adora o jeito que eu narro, pelo jeito, né? Então, gente, super agradeço pelo apoio e principalmente por estarem aqui me ouvindo. Eu super agradeço mesmo, vocês não sabem o quanto isso é importante pra mim. Então, sem mais enrolação, bora pro episódio. Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, @darkus_histórias. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. E lembre-se de deixar o like e as estrelas no Spotify. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. Tommy Tef, parte 4. Como policial, eu já vi muita coisa ao longo dos anos na força. Coisas horríveis, doentias. Coisas que fazem a gente questionar se ainda existe algo de bom na humanidade. São lembranças que carrego comigo há anos e que jamais vou esquecer. Vi atos de crueldade humana que superam qualquer horror que você possa imaginar. Mas tem um caso em especial que se destaca entre os outros. Um que me assombra até hoje e que já me tirou muitas noites de sono. Só de pensar, ainda sinto o ar travar no meu peito. Algo que até hoje me apavora. A noite em que eu conheci Tommy Tef. 24 de julho de 1987. Droga, uma chamada pro 190 lá na Turner Street, disse meu parceiro Henry, se inclinando por cima do banco do motorista e abrindo minha porta. Eu segurei firme os 2 cafés nas mãos. Entrei no carro e deslizei pro banco do motorista. Entreguei um dos copos fumegantes para ele e soltei um suspiro pesado. Ótimo. Eu achando que a gente tem uma noite tranquila. O que a gente tá indo enfrentar? O despacho disse que foi uma garota jovem que ligou. Parece que tá tendo uma briga doméstica, sei lá. Respondeu Henry, tomando um gole com cuidado. Maravilha. Adoro me meter no meio de casal brigando. Resmunguei. Coloquei meu café no suporte, liguei as luzes da viatura, saí do posto e aceleramos pela estrada. Enquanto dirigia, meus dedos batiam nervosos no volante. Já tínhamos atendido dezenas de chamadas como essa, mas toda vez meu coração disparava. Brigas domésticas significavam alguém fora de controle. E fora de controle é imprevisível. E imprevisível é perigoso. Depois de alguns minutos, Henry apontou para frente, no escuro. Ali é Tanner. Girei o volante. Beleza.
A rua estava escura e silenciosa, com uma fileira bem alinhada de casas pequenas em lotes de uns 1000 metros. Conferi o endereço e estacionei na entrada de uma casa de 2 andares, no fim da rua sem saída. Olhei ao redor, procurando algum vizinho curioso. Tudo quieto, tudo vazio. Saí da viatura, o ar quente da noite tocando meu rosto, e ajeitei o chapéu. Henry saiu do outro lado do carro e trocamos um olhar rápido. Cara, eu não tô ouvindo nada, murmurou ele, encarando a frente da casa. As cortinas estavam fechadas, mas dava pra ver as luzes acesas lá dentro. Provavelmente viram as luzes vermelhas e azuis piscando e pararam de brigar, murmurei subindo a calçada. Henry me acompanhou e juntos chegamos até a porta da frente. Quer fazer as honras? Henry perguntou, fazendo um gesto com a mão. Você sabe mesmo como me mimar, hein, cara? Falei, erguendo o punho e batendo firme na porta. Polícia, por favor, abre a porta, anunciei. Esperamos um instante enquanto alguém se movia lá dentro. Passos abafados se aproximando. Depois, silêncio. Achei que dava pra ouvir alguém falando, uma voz masculina. Polícia, por favor, abre a porta. Repeti batendo com os dedos na madeira. Mais silêncio. E depois, uma conversa baixa, abafada. Por fim, a porta se entreabriu. Uma mulher olhou pra gente por uma fresta, o rosto corado. Henry tirou o chapéu. Boa noite, senhora. Recebemos uma denúncia de possível briga doméstica. Poderia abrir a porta pra gente, por favor? Tá tudo bem aqui, disse ela no sussurro apressado, os olhos indo da porta pra nós, avaliando cada detalhe. Podem ir embora, a gente tá bem. Coloquei a mão na porta e falei num tom bem mais firme. Senhora, podemos conversar com o homem da casa? Então, uma voz veio lá de dentro. Calma, controlada, quase divertida. Tá tudo bem, Mary. Pode deixar eles entrarem. Tremendo, molhando os lábios, a mulher deu um passo para trás e abriu a porta. Entramos, e na hora eu notei o estado que ela estava. O cabelo bagunçado, as bochechas vermelhas, suor escorrendo pela testa. E ela parecia completamente apavorada. Henry e eu tiramos os chapéus. Tentei dar um sorriso reconfortante enquanto ela fechava a porta atrás de nós. Boa noite, oficiais, disse uma voz vinda da sala. Virei o rosto, olhando em direção à sala de estar, e por um segundo meu coração parou. Sentado numa cadeira bem no meio da sala, de frente pra gente, estava um homem. Mas ele não era um homem. Algo nele estava errado, quase como se fosse de outro mundo. O sorriso puxava seus lábios, revelando dentes que não eram bem dentes. Só uma faixa branca contínua, lisa, preenchendo o espaço entre os lábios. O nariz era apenas um pequeno relevo no meio do rosto. E os olhos brilhavam num azul tão intenso que parecia irradiar a luz. A pele era perfeita, sem poros, sem nenhuma marca. Os cabelos eram loiros, cortados bem curtos, e os braços estavam cruzados por cima de uma camiseta branca com a palavra Oi, em fonte de desenho animado vermelha. Na hora, ele me lembrou uma boneca, mas era algo pior. Parece que houve um pequeno mal-entendido, disse o homem sem se mexer. Henry me lançou um olhar que mostrava que ele também tinha ficado incomodado com aquela figura. Pigarreou e deu um passo à frente. Recebemos uma ligação relatando uma briga aqui. Só viemos garantir que tá tudo bem. O homem sorriu ainda mais. Mary e eu tivemos um pequeno desentendimento. Nada que justificasse chamar a polícia. E qual o seu nome? Eu perguntei. Uma sensação estranha se arrastava pela minha espinha como um dedo gelado. Meu nome é Tommy Teff. E coloquei o chapéu. Ok, Tommy. Você é o marido dessa senhora? Tommy levantou o polegar e passou lentamente sobre os próprios lábios, fazendo o sorriso se alargar ainda mais. Henry franziu a testa. Senhor? Ele não é meu marido, sussurrou a mulher atrás de mim, tão baixo que achei que tinha imaginado. Virei e a vi. Mary, encostada no corrimão da escada, o rosto pálido como papel. Henry foi até ela e pousou uma mão no ombro. Senhora, a senhora tá se sentindo bem? O que houve? A voz dela baixou ainda mais, os olhos arregalados e cheios de sangue. Tirem ele daqui, por favor. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Virei para Tommy e levei um susto. Ele agora estava em pé, bem na minha frente,
o sorriso ainda fixo no rosto. Ela só está abalada, disse ele com uma voz suave, escorregadia como manteiga morna. Ela não quis dizer isso. Olhei para Henry e vi que ele também estava em tensão total. Aquilo tudo, aquele homem estranho, o pânico nos olhos daquela mulher, tudo estava errado, muito errado. O dedo na minha espinha agora era uma garra. O que você fez com minha filha? Sibilou a mulher para Tommy. Senhor, por favor, dê um passo para trás. Falei pousando a mão sobre o coldre. Tommy levantou a sobrancelha diante do meu gesto. Dar um passo para trás? Oficial, eu tô cooperando e só quero resolver as coisas. Ele olhou por cima do meu ombro em direção a Mary. Só quero voltar a viver com a minha família. Henry colocou a mão no peito de Tommy e o empurrou gentilmente para trás. Senhor, eu vou pedir que sente de novo enquanto esclarecemos tudo. Tommy, ainda sorrindo, recuou alguns passos, mas não voltou à cadeira. Seus olhos estavam cravados em Mary, e algo estranho queimava entre os dois. Senhora, é Mary, certo? Tem alguma criança na casa? Perguntei baixinho, me colocando entre ela e Tommy. Ela levantou o rosto, os olhos cheios de lágrimas. Ele levou ela para o andar de cima. E então cobriu o rosto chorando em silêncio. Meu coração acelerou. Olhei para Henry. Eu vou lá, disse ele passando por mim. Enquanto Henry subia as escadas, voltei a encarar Tommy. Aconteceu alguma coisa que eu devo saber? Os olhos de Tommy brilharam. O senhor fez alguma coisa? Perguntei dando um passo para trás. Tommy não se mexeu. Já fiz muitas coisas, oficial. Henry subiu as escadas como um trovão, e eu fiquei observando Tommy de perto, esperando alguma reação, mas ele só continuava me encarando, o sorriso colado no rosto. Tem mais alguém na casa? Perguntei para Mary, sentindo os pelos da nuca se arrepiarem. Ela continuava chorando nas mãos, claramente em pânico, mas conseguiu afastar os dedos do rosto o suficiente para murmurar. Meu marido, minha filha. Eu sou seu marido, disse Tommy balançando a cabeça com um sorriso ainda maior. Ele deu de ombros e piscou para mim. Ela fica meio fora de si quando se irrita. Você sabe como as mulheres são. De repente, Mary cerrou os punhos e gritou com todas as forças para Tommy. O que você fez com Michael? Cadê a Lily? O que você fez com eles? Me sobressaltei com um grito, o coração disparando. Tentava desesperadamente entender o que exatamente estava acontecendo ali. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, eu ouvi o grito do Henry vindo do andar de cima. Jesus Cristo, mas que porra é essa? Que porra é essa? Soltei a trava do coldre e senti meus dedos envolverem o cabo da arma. Confusão e medo explodiram na minha cabeça, me deixando tonto. Lancei um olhar rápido para Tommy. Ele apenas sorria. E comecei a recuar até o pé da escada. Henry, o que está acontecendo? Meu parceiro apareceu no topo da escada, os olhos arregalados, o rosto branco como um papel. Ele se debruçou sobre o corrimão e cobriu o rosto com as mãos, respirando fundo e ofegante. Estava tremendo incontrolavelmente, murmurando preces rápidas e desesperadas. Henry! Gritei sem tirar os olhos de Tommy. Henry tirou as mãos do rosto. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Ele apontou para Tommy. Algema ele agora! E começou a descer correndo. Seu desgraçado, como você pode fazer aquilo? Como você pode fazer aquilo com uma criança? Henry passou por cima de mim como um raio, e antes que pudesse reagir, já estava em cima do Tommy, derrubando no chão com um golpe. Cuspiu palavras com ódio. Assassino, filho da puta! Eles rolaram pelo chão grunhindo. Henry tentava se manter por cima. Tommy tinha parado de sorrir, lutando para resistir. Os olhos cerrados, formando uma linha dura naquela cara lisa e sem emoção. Mary desabou no chão, chorando em posição fetal. Em pânico, sem entender nada, saquei minha arma e apontei para os dois, sem saber o que fazer. Henry conseguiu virar Tommy de bruços e ajoelhou-se sobre as costas dele e sacou as algemas, prendendo seus pulsos com força. Seu demônio, você vai apodrecer na cadeia pelo que fez. Cuspiu Henry, completamente transtornado. Dei um passo para trás e puxei Henry pelos ombros, tentando acalmá-lo. Henry, fala comigo, o que aconteceu? Ele cerrou os dentes, os olhos apertados de dois. Ele... A filha... Ela tá morta. Tommy começou a rir. Que mal entendido horrível. Apesar das aparências, eu garanto que ela está muito viva. Virou o rosto para nos encarar.
Eu me importo profundamente com aquela menininha. Eu jamais a mataria. Ela só estava sendo punida por usar o telefone. Os olhos de Anne se regalaram. Meu Deus! E saiu correndo a escada acima, gritando para aquela criança aguentar firme. Minha cabeça girava. As coisas estavam desmoronando rápido demais para que eu acompanhasse. Apontei a arma para Tommy e lancei um olhar para Mary, ainda encolhida no chão soluçando. Onde está o seu marido, Mary? Perguntei desesperado por alguma resposta. O que, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Mary balançava o corpo para frente e para trás, a mente dela se desintegrando diante de tanta dor. Ela não respondeu, então me ajoelhei e segurei seu ombro, virando-a de frente para mim. Mary, onde está o seu marido? Com os olhos inundados de lágrimas, ela aprontou para andar de cima. A voz saiu fraca, trêmula, arranhada pela dor. Ele levou pro quarto, eu acho. Então, se calou de novo, afundando-se dentro de si. Ergui o chapéu, a boca seca. Evitei olhar pro Tommy, que ainda sorria no chão como se aquilo tudo fosse um jogo. De repente, a voz de Henry ecoou lá de cima. Vem aqui rápido. Ela tá viva, preciso de ajuda para tirar ela daqui. Ela tá respirando. Porra! Pensei, lançando um último olhar para Tommy, que estava devidamente algemado antes de correr a escada acima. Cheguei ao topo e ouvi Henry, ao fundo do corredor, lutando com algo, mas todo o som pareceu desaparecer quando meus olhos observaram a cena no fim do corredor, do lado oposto ao de Henry. Era o quarto do casal. Dava para ver o canto de uma cama king size e um dos 4 postes entalhados. Empalado nele, de cabeça para baixo, estava o marido, a boca escancarada, os lábios encostados na cabeceira, sangue escorrendo, se acumulando no chão. O espigão de madeira entrava pela garganta e saía pela virilha. O corpo inteiro nu, coberto de hematomas e cortes, sangue e merda espalhados pelo piso. Eu dei um passo para trás, sentindo um grito subir pela minha garganta. Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Ouvi Henry gritar meu nome, mas a visão diante de mim me mantinha preso. Senti o vômito subir até a garganta, mas me faltava ar até para pôr para fora. De repente, um novo grito me tirou de transe. Agudo, estridente. Mary, pensei. Algo caiu com força lá embaixo, seguido de um ruído áspero, como algo sendo arrastado pelo chão. Os gritos de Mary cessaram quase que imediatamente. Henry gritava por reforços, por ambulância, mas minha mente começava a ceder diante do horror que se acumulava. Pisquei e senti uma tontura me chacoalhar. Precisei me apoiar na parede para não cair. Tropeçando, fui até a escada e olhei para baixo para o lugar onde deixei Tommy. Ele não estava mais lá. Junto dele, Mary também havia desaparecido. As algemas de Tommy estavam no chão, torcidas, quebradas. Jesus, que porra tá acontecendo? Balbuciei. E então a luz acabou. Eu ouvi Henry gritar de susto lá em cima, e eu recuei até encostar na parede oposta, tateando no escuro completo. Uma voz dentro da minha cabeça dizia que aquilo tinha saído completamente do meu controle. Liga a luz de novo! Gritou Henry. Me sentindo como num transe, avancei na escuridão até achar o corrimão. Me debrucei sobre o vazio, ouvindo o que podia, com o coração explodindo no peito. E então, do abismo logo abaixo... Tropecei para trás e disparei corredor adentro, as mãos tateando o escuro como um cego. Encontrei uma porta e logo vi Henry respirando diante de mim. Me ajoelhei e chamei por ele. De repente, uma luz me cegou. Protegi os olhos com o braço. Henry abaixou a lanterna, o rosto branco de pavor. Que merda tá acontecendo? Sussurrou com raiva. Eu ia responder, mas parei quando vi a menininha nos braços dele. Não podia ter mais que 5 anos. Cordas estavam enroladas no corpo dela, em nós e voltas que pareciam infinitas. Os olhos estavam fechados e a boca selada com uma fita prateada. Notei que as bochechas estavam inchadas como se ela tivesse com algo dentro. Estendi a mão e arranquei a fita, meus dedos voltando sujos de sangue. Lentamente, algo começou a escorrer da boca dela misturado com saliva e sangue. Meu Deus, sussurrou Henry com a voz trêmula. Dezenas de tachinhas afiadas caíram dos lábios daquela criança e pingaram no carpete. Meus olhos encontraram os de Henry. E o pavor nos conectou num silêncio absoluto. Com cuidado, ele enfiou os dedos na boca dela e retirou o que sobrou, jogando os objetos longe com nojo. Que tipo de monstro faz isso?
Eu sussurrei. Isso nem é o pior, disse Henry, balançando a cabeça. Olha só. Ele levantou a sainha amarela da menina e senti a alma me abandonar num golpe gelado de agonia. O que ele fez? Como? Gaguejei sentindo o estômago revirar. Henry abaixou a saia. Vai precisar de muita ajuda para voltar a ser uma criança, disse ele com os olhos vazios. De repente ouvimos um rangido de madeira lá fora, como se alguém tivesse subindo as escadas. Arranquei a arma do coldre. Henry desligou a lanterna e se encostou na parede, me lançando um olhar desesperado. Mata esse desgraçado, sussurrou. Me levantei, o cabo da pistola escorregando no suor das minhas mãos. Com as costas encostadas na parede, espiei o corredor. Houve um sussurro vindo do escuro, lá do topo da escada. Oficial caído, oficial caído. Arranquei a lanterna do cinto e a alinhei com a arma, apontando para a voz. Vai! Rosnou Henry. Acionei a luz, o coração batendo feito um motor, pronto para atirar. Mas não tinha ninguém. Varri o corredor com o facho, pulando a cada sombra que surgia. Nada. Lambi os lábios secos e avancei até a sacada. Dedo firme no gatilho. Cadê você? Sussurrei para mim mesmo, sentindo o suor escorrer pelas minhas costas. Continuei pelo corredor até ver o hall da entrada lá embaixo. Tudo permanecia silencioso. Morto. Os reforços estão chegando, avisou Henry em voz baixa atrás de mim. Me virei e voltei ao quarto. Precisávamos sair dali agora. Apaguei a lanterna e me ajoelhei ao lado de Henry e da garotinha. Ele a reposicionou nos braços e a passou para mim. Peguei com cuidado, olhando para o rostinho pálido e ensanguentado. Parecia morta. As lágrimas brotaram nos meus olhos e precisei fechá-los com força. Eu sei, sussurrou Henry com a voz falhando. Você viu ele lá fora? Viu a Mary? Para onde eles foram? Uma voz respondeu no fim do corredor, do quarto onde o marido estava empalado. Temo que ela sofreu um acidente. Henry e eu nos sobressaltamos com a fala repentina. Viramos para o corredor escuro. 2 olhos azuis brilhavam na escuridão, reluzindo como diamantes de cobalto. Mary caiu da escada do porão e quebrou o pescoço, disse Tommy rindo baixinho. Essa noite está virando um desastre, infelizmente. Antes que eu pudesse reagir, Henry se levantou rugindo e sacou a arma. Ele correu até o fim do corredor e disparou 3 vezes em direção aos olhos. A escuridão engoliu o azul, mas ainda ouvíamos o desgraçado rindo no cômodo ao lado. Fica aqui, ordenou Henry. Saiu pelo corredor e fechou a porta atrás de si, me deixando no escuro total. Antes que fechasse, vi a luz vermelha e azul do reforço finalmente chegando lá embaixo. Ouvi os passos de Henry avançando no corredor. Gritos furiosos por Tommy, a voz ficando abafada, até sumir por completo. Tão repentino que prendi a respiração, achando que ela ia escapar. Contei os batimentos do coração. 1, 2, 3, 4... A porta explodiu. Henry foi arremessado através dela de cabeça. Bateu na parede oposta e ouvi o estalo horrível da coluna se partindo. Gritei horrorizado, o ar voltando com força aos meus pulmões. Corre, corre, corre! Essa palavra passava pela minha cabeça. Agarrei a menina e me levantei, o suor encharcando minha camisa. Lambi os lábios secos e cerrei os dentes. O rangido da madeira ecoou de novo. Tommy descendo as escadas. Oficial caído, oficial caído. Corri pelo corredor e vi pela janela que os 2 policiais enviados de reforço se aproximavam da porta. Antes que eu pudesse gritar, Tommy escancarou a porta, o mesmo sorriso colado no rosto. Qual é o problema, senhores? Perguntou casualmente, fechando a porta atrás de si, bloqueando a minha visão. Sabendo que tinha poucos segundos, joguei a menina no ombro e disparei a escada abaixo. Do lado de fora já ouvi alguém gritando. Fugi até a cozinha, o suor escorrendo dos olhos. Esbarrei numa parede, o ombro latejando, mas ignorei. Vasculhei o espaço desesperadamente. Ali, uma porta de vidro deslizante. Ajustei a menina no colo e abri a porta, dando de cara com a noite. O ar quente secava o ar da minha testa. Fechei a porta atrás de mim em silêncio e ouvi Tom entrando na casa novamente. Agachado, contornei a lateral da casa, todos os sentidos em alerta total. Quando alcancei o quintal da frente, o carro da polícia que viera com nosso auxílio apareceu em meu campo de visão. Os 2 oficiais estavam mortos sobre o capô, as gargantas rasgadas.
Jesus Cristo. Sussurrei, a voz falhando. Minha mente era um redemoinho de medo extremo e trauma esmagador, gritando por alívio. Corre, falei pra mim mesmo, corre, agora, antes que ele te encontre. Respirei fundo e disparei do canto da casa até a minha viatura, os pés batendo na grama. Depois, no asfalto. Alcancei o carro em segundos, abri a porta de trás e coloquei a menina com cuidado. Lancei o olhar rápido por cima do ombro. Com ela segura, corri pro lado do motorista e praticamente arranquei a porta. Entrei e liguei o motor acelerando, engatei a marcha ré. E quando comecei a sair, vi a porta da frente se abrir. Vi todas as portas da frente se abrirem. Todas as casas da Tanner Street. Engatei a marcha e pisei fundo, os pneus cantando. Enquanto acelerávamos pela rua, assisti um completo horror. Tom e Tef sair de cada uma das casas, com aquele sorriso distorcido nos lábios. Meu Deus, sussurrei. Ele infectou o bairro inteiro. Virei a esquina com tudo, os pneus guinchando, e nos lancei para longe daquele pesadelo. Longe daquela carnificina. Longe de Tom e Tef. Já se passaram 30 anos desde aquela noite horrível. E não há um único dia em que eu não me lembre da depravação e do terror que testemunhei. Como explicar uma violência tão bizarra, um horror tão inumano, para alguém que nunca viu algo parecido? Simplesmente não dá. E por isso que eu carrego essas lembranças em silêncio. Nenhum sinal de Tommy foi encontrado depois do incidente. Quando finalmente consegui levar a menina ao hospital, gritando no rádio o tempo inteiro, o bairro já nem existia mais. Sim, ele simplesmente sumiu. Aquela coisa queimou tudo até o maldito chão. Cada lar, cada casa, cada pessoa. A rua inteira. Eu lembro de ouvir a notícia de algumas horas depois, enquanto esperava do lado de fora do hospital, com o sangue ainda fresco nas minhas mãos, e vi o horizonte brilhar com as chamas. Que inferno tenho carregado dentro de mim. Mas nem tudo termina em desgraça. Eu mantive contato com aquela garotinha que salvei naquela noite. Felizmente, ela sobreviveu e conseguiu encontrar alegria na vida. Não sei como ela se recuperou mentalmente daquele pesadelo, mas conseguiu. Às vezes, visito ela e o seu marido. Ela é realmente incrível. Estive na casa dela alguns dias e me deram uma notícia muito mais que maravilhosa. Disseram que vão ser pais. E um grande abraço para os nossos apoiadores, Samara Arabi e o Letieri Gal. Obrigadão, gente. Sem vocês, possivelmente a Darkus nem existiria mais.